Você já se sentiu injustiçado, como se o mundo estivesse contra você? A história de José, no livro de Gênesis, é uma das mais incríveis lições de fé, perseverança e confiança no plano de Deus. Hoje, você vai descobrir como Deus transformou as provações de José em vitória e como isso pode mudar sua perspectiva sobre os desafios da vida. Fique comigo e prepare-se para ser inspirado. José era o filho amado de Jacó. Entre 12 irmãos, ele era especial, não apenas por ser o favorito, mas também porque Deus lhe deu sonhos. Sonhos de grandeza, de liderança, que despertaram a inveja de seus irmãos. Em Gênesis 37:5 está escrito: José teve um sonho, e o contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Mas o que José não sabia era que esses sonhos o levariam a um caminho inesperado. Agora imagine, sua própria família se volta contra você. Isso foi o que aconteceu com José. Ele foi vendido por seus próprios irmãos como escravo. No meio do deserto, com lágrimas nos olhos, José foi levado para o Egito. Você consegue imaginar a dor de ser traído por aqueles que você mais ama? Mas aqui está o ponto importante. Deus já tinha um plano. José não sabia o que o aguardava no Egito, mas ele manteve sua fé e continuou confiando em Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo. Isso é algo que todos nós podemos aprender. Confiar no plano de Deus, mesmo quando tudo parece dar errado. Os irmãos de José não apenas o invejavam pelos sonhos, mas também porque seu pai, Jacó, lhe dera uma túnica de várias cores, um símbolo de favoritismo. Imagine o ressentimento crescendo entre eles a cada dia. Quando José contou seu sonho de que um dia eles se curvariam diante dele, isso foi a gota d'água. A inveja é um sentimento perigoso, e essa história nos ensina a lidar com isso. José chegou ao Egito como escravo. Sem amigos, sem família, ele tinha tudo para perder a fé. Mas José tinha algo que o sustentava: sua confiança em Deus. Mesmo como escravo, ele se destacou na casa de Potifar, um oficial do faraó. Em Gênesis 39:2, lemos: O Senhor estava com José de modo que ele prosperou. Você percebe? Mesmo nas piores situações, Deus estava com ele. E é assim com você também. Mas a história de José toma outro rumo. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Pense nisso. Ele fez tudo certo, foi fiel e, mesmo assim, acabou preso. Você já sentiu que está pagando um preço alto por algo que não fez? É aqui que a fé de José brilha ainda mais. Ele sabia que Deus não tinha terminado sua história. Na prisão, José enfrentou novos desafios, mas ele não deixou que as circunstâncias o definissem. Ele ajudava outros prisioneiros, interpretava sonhos e mantinha sua fé viva. Imagine estar em um lugar tão escuro e ainda assim encontrar maneiras de servir aos outros. Isso nos ensina que, mesmo em tempos difíceis, podemos ser usados por Deus para fazer a diferença. 2 prisioneiros tiveram sonhos estranhos: o copeiro e o padeiro do faraó. Deus deu a José a interpretação desses sonhos. Ele disse ao copeiro que seria restaurado ao seu cargo e ao padeiro que seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José previu. Esse momento nos mostra que, mesmo na prisão, Deus estava trabalhando por meio de José. Apesar de sua interpretação ser precisa, José ainda ficou esquecido por 2 anos na prisão. 2 anos de espera, de dúvidas, mas também de confiança. Isso nos ensina sobre paciência e sobre como Deus trabalha no tempo certo. A vida de José no Egito. Finalmente o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José. Imagine um momento. José foi trazido às pressas da prisão para a presença do faraó. Ele poderia ter ficado ansioso, mas ao invés disso, ele disse: Não sou eu quem pode fazer isso, mas Deus dará uma resposta favorável ao faraó. Em Gênesis 41:16, vemos a humildade de José em dar glória a Deus. José revelou que o Egito enfrentaria 7 anos de fartura
e 7 anos de fome. Ele não apenas interpretou o sonho, mas também deu um plano detalhado para salvar o Egito. Imagine a sabedoria e a coragem necessárias para fazer isso. E sabe o que aconteceu? Ele foi colocado como governador de todo o Egito. De escravo a governador, Deus mudou completamente sua história. Isso nos lembra, nunca subestime o que Deus pode fazer em sua vida. Como governador, José tinha uma responsabilidade enorme: preparar o Egito para a fome que estava por vir. Ele liderou com sabedoria, guardando alimentos durante os anos de fartura para que o povo não sofresse nos anos difíceis. Isso nos ensina sobre planejamento e a importância de sermos bons administradores das bênçãos que Deus nos dá. José organizou celeiros, criou sistemas de distribuição e garantiu que cada região do Egito estivesse preparada. Ele não apenas salvou o Egito, mas também se tornou um exemplo de liderança servidora. Isso mostra como Deus pode usar nossas habilidades para impactar a vida de muitos. O clímax, o reencontro com os irmãos. Durante os anos de fome, os irmãos de José foram até o Egito em busca de alimento. Eles não reconheceram José, mas ele os reconheceu. Imagine a emoção. E o conflito interno. José poderia ter se vingado, mas escolheu o caminho do perdão. Em Gênesis 50, 20, José disse algo extraordinário. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Que lição poderosa. José testou seus irmãos para ver se tinham mudado. Ele os colocou em situações onde poderiam mostrar arrependimento, e o fizeram. Quando ele finalmente revelou sua identidade, a emoção foi indescritível. José os abraçou e chorou com eles. Ele os perdoou completamente, mostrando que o perdão é um ato de força, não de fraqueza. José também trouxe seu pai Jacó para o Egito, garantindo que toda a sua família fosse cuidada durante a fome. O reencontro de José com Jacó foi um momento de grande emoção, mostrando que Deus não apenas restaura vidas, mas também famílias. O perdão de José não apenas salvou sua família, mas também preservou a linhagem que levaria ao Messias. Deus usou José para cumprir um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Isso nos ensina que nossas ações de hoje podem ter um impacto eterno. Conclusão. A lição final. A história de José nos mostra que Deus é fiel, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele transforma nossas lágrimas em vitória e nossos desafios em bênçãos. Talvez você esteja enfrentando um período de prisão na sua vida, mas lembre-se, Deus está preparando algo maior para você. Não desista, confie no plano dele. Você consegue ver como as provações de José prepararam o caminho para sua vitória. Talvez as dificuldades que você enfrenta hoje sejam o treinamento para algo grandioso que Deus está planejando. Lembre-se de José e mantenha sua fé. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários: eu confio em Deus e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas inspiradoras. E vamos juntos espalhar a palavra de Deus. Obrigado por acompanhar essa incrível história. Lembre-se, cada detalhe da sua vida faz parte de um plano maior. Confie em Deus, pois Ele está no controle.